Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no 16º domingo do tempo comum e já na metade do mês de julho. Os passos vão sendo dados pouco a pouco dentro da nossa caminhada, nesse tempo tão diferente que nós vivemos. Mas o importante é que, de um jeito ou de outro, nós continuemos a viver o dia do Senhor, com as limitações, com as dificuldades, mas sempre nos alimentando da palavra de Deus, que vai conduzindo a nossa vida, a nossa história, e nos mostrando esse amor do Senhor para conosco, e ao mesmo tempo nos dando missões importantes em nossa caminhada, em nossa vida. Nesse mês de julho, nós lembramos com muito carinho dos avós, porque ao celebrarmos São Joaquim e Santana, nós lembramos daqueles que são os avós de Jesus, os pais de Maria, e, portanto, recordamos com muito carinho do Papa Francisco, que aqui mesmo, no Rio de Janeiro, no dia de São Joaquim e Santana, falou da importância dos avós e cumprimentou várias pessoas idosas pelos caminhos aqui da cidade, inclusive uma senhora mais de 100 anos também que estava ali vendo o Papa passar. Essa importância de ver a valorização da pessoa idosa. Acho que nesse tempo, inclusive, em que se fala tanto do grupo de risco, fala tanto das pessoas idosas, eu creio que é muito importante que as pessoas que estão nessa idade sintam a valorização, a sua importância, de trazer suas histórias, contar sua vida e, ao mesmo tempo, terem o seu lugar dentro da caminhada da família e da igreja. Portanto, é um fator muito importante mesmo a preocupação com a vida das pessoas idosas, com a saúde das pessoas idosas, que sintam que junto com essas preocupações está justamente o carinho e o amor que a família, as pessoas dedicam a essas pessoas. Portanto, no meio de tantas questões que surgem nessa época, e com todas as limitações que nós temos, e tanto se fala de grupo de risco, em especial as pessoas que têm uma doença ou são idosas, que nós nos sintamos corresponsáveis. Pessoas que querem ajudar as pessoas a viverem com mais vida e com relação, se nós celebramos a vida em Jesus Cristo, também a preocupação com a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nesse 16º domingo do tempo comum, o Evangelho nos fala de parábolas. Jesus conta as histórias, querendo nos ensinar coisas importantes para a nossa salvação. Ele conta da história de que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando cresceu, joio e trigo, apareceram justamente as duas situações e os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: mas você não semeou boa semente? Como é que apareceu o joio? E aí o dono respondeu: algum inimigo fez isso. Vamos então arrancar o joio? Ele falou: não, espere um pouco, porque agora pode confundir. Espere quando estiver na hora da colheita, vocês separam o joio do trigo. O joio vai ser queimado e o trigo vai para o celeiro. No final do trecho do Evangelho desse domingo, Jesus vai justamente explicar essa parábola. Quando Jesus, depois de contar outras parábolas, fala da importância das que ele conta, os discípulos se aproximaram dele e pediram: explica-nos a parábola do joio. E Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o demônio, o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. E ali haverá choro e ranger de dentes.
e os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Então Jesus conta uma parábola, os discípulos pedem explicação e Jesus mostra a explicação. E essa explicação dessa parábola é muito clara, meus irmãos e irmãs, e nós sentimos isso na pele. Nós todos estamos vendo que nós convivemos o bem e o mal juntos. Estamos misturados das várias situações, mas não só na sociedade. Estamos também misturados dentro de nós mesmos. Também, quantas vezes nós também temos coisas boas em nossa vida, grandes passos, grandes heroísmos, mas também quantas coisas ruins acabamos tendo em nossas vidas. Portanto, o Senhor nos pede que nós possamos cada vez mais ter essa consciência. Se na plantação o que é joio, o que é trigo, no ser humano há uma possibilidade de mudança, de transformação. Por isso, só no final dos tempos é que nós vamos ver o que é o joio, o que é o trigo. Porque se de um lado o joio e o trigo pode ser confundido enquanto plantações, no ser humano, na vida humana, as pessoas podem mudar, podem se converter, podem ser diferentes. E essa justamente é a nossa busca, de tomar consciência, de perguntar para nós mesmos, dentro de nós mesmos, o que nós podemos pedir ao Senhor essa graça de sermos a boa terra, onde cresce a boa semente, e não tanto o mal, a maldade, não tanto fazer o mal aos outros, não tanto o joio que divide, que separa, que tem a maledicência, que leva rancores no seu coração. Eis aí justamente o chamado à conversão que essa palavra de Deus, desse Evangelho, nos traz. E do outro lado, olharmos a nossa sociedade e vemos que é verdade, existem muitas coisas boas e ruins na sociedade. Mas quantas vezes alguém que fez o mal passou a fazer o bem? Um exemplo que todo mundo conhece, por exemplo, Paulo, que perseguiu os cristãos, que se converteu, começou a conversão no caminho de Damasco, tornou-se depois o apóstolo das gentes. Então, alguém que faz o mal pode mudar em alguém que faça o bem. Por isso, enquanto nós temos vida, enquanto estamos vivendo, vamos pedir ao Senhor que, da nossa parte, que nós façamos cada vez mais o bem, que nós nos convertamos, que essa parte ruim do nosso coração, da nossa vida, seja realmente cada vez mais convertida em coisas boas. E que na sociedade, no meio desse nosso tempo, desse nosso mundo complexo, que a evangelização nos leve a fazer o bem também e ajudar as pessoas a andarem pelo caminho do Senhor. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa missão. Por isso que só no final dos tempos é que se recolhe. Porque até lá nós temos tempo de converter. Até o fim da nossa vida, pelo menos, temos tempo de nos converter e deixar de ser joio para ser trigo. Na plantação não tem jeito. O que é trigo, o que é joio. Mas na vida humana há tempo de mudança, de conversão. E Jesus conta outras parábolas nesse domingo. Ele conta também que o reino dos céus é como uma semente de mostarda, uma pequena semente, que você coloca no campo e que, quando cresce, fica maior que as outras plantas e torna-se uma árvore onde os pássaros vêm e fazem seus ninhos. E ainda nesse mesmo jeito de pensar, ele conta a parábola do fermento. O reino é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Ou seja, grão de mostarda, o reino de Deus, começa pequeno, com coisas pequenas, com as coisas do dia a dia, usuais, mas que com o passar do tempo adquire todo um tamanho que vai abrangendo o mundo. A mesma coisa do fermento. Um pouco de fermento, fermenta toda a massa. Então o reino vai justamente fermentando o mundo por dentro. Eu creio que esse aspecto também, essas outras 2 parábolas que Cristo conta, nos fala da pequena semente, que torna-se depois uma grande hortaliça, e do fermento, que depois fermenta toda a massa. E nós, muitas vezes, achamos que aquilo que nós fazemos é muito pouco, é pequeno,
Parece que o mundo não muda, fica tantas situações de injustiça, de erros, de maldade nessa sociedade. No entanto, o reino começa com uma pequena semente. O importante é que nós nunca desistamos de plantar a semente, por menor que seja, na família, na sociedade, no trabalho, no dia a dia, e que ao mesmo tempo não deixemos de colocar, de ser alguém que no meio da multidão, no meio das pessoas, seja aqueles que levam o fermento de Jesus Cristo. Por menor que seja, por pouco que seja, fermenta toda a massa, tem o poder de fermentar toda a massa. Essa é a nossa missão, de plantar a boa semente, de ser fermento no meio da massa. Portanto, essas parábolas desse domingo, esse sermão em parábolas, como é chamado esse trecho do Evangelho, é justamente para que nós pensemos sobre isso. E aqui fala, inclusive, sobre essa questão. Todo Jesus falava em parábolas às multidões, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Não é? Ou seja, Jesus explica as coisas como as pessoas podem entender nas comparações do dia a dia, para que possa ainda mais aqueles que acolhem o Senhor buscar o seu entendimento e principalmente nos levar à conversão e a um trabalho de evangelização nesse nosso mundo. Não é? Na leitura primeira, livro da sabedoria, não há outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que o teu julgamento não foi injusto. Ou seja, é diante do Senhor que você vai ver e demonstrar as coisas que você vive e faz. Mostra a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder e nos que te conhecem, castiga o teu atrevimento. No entanto, dominando a tua própria força, julgas com clemência e nos governa com grande consideração, pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso do teu poder. Ou seja, o Senhor que nos dá força para que nós possamos dar tempo de converter. E, ao mesmo tempo, a carta de Paulo aos Romanos nos diz que a ação do Espírito Santo vai nos conduzir para que nós compreendamos isso e porque nós rezemos também de acordo com o plano de Deus. O Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. O Espírito próprio, o Espírito intercede por nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Contamos com a ação do Espírito Santo em nossa vida, que nos faz saborear as coisas de Deus, que nos faz compreender o plano do Senhor. Deus atua para que realmente, através daqueles que creem, as coisas aconteçam e que realmente nós possamos ser essa boa terra, essa boa semente, que possa crescer e acontecer, sermos trigo e não joio, e evangelizar para que esse mundo cada vez mais se transforme em pessoas que vivam de acordo com o Evangelho. E que nós façamos isso sabendo que, por menor que seja a semente que nós plantamos, se é boa, dará fruto no seu devido tempo, como grão de mostarda. E que, por mais também que nós sejamos poucos no mundo que buscam o Senhor, que sejamos como o fermento no meio da massa. Espero que a palavra de Deus desse final de semana, caríssimos amigos e irmãos, a palavra de Deus que nos ilumina, com a sabedoria do Senhor, nos ajude a viver ainda melhor a vida cristã, no meio dessa confusão toda, que não é só a crise da questão de saúde, mas temos tantas crises no mundo, na ideologia, na política, nas finanças, tantas coisas que nos fazem refugiar no Senhor e daí sermos no mundo sinais de esperança e confiança em tempos novos que com Cristo nós somos chamados a viver, a proclamar e a anunciar cada vez mais. Essa é a nossa certeza, meus irmãos e irmãs, e nós pedimos que Deus abençoe e guarde todos vocês, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.